Quando nós falamos o termo doutrina, eu procurei, aleluia, saber o significado, aleluia, desse vocábulo, e o dicionário brasileiro me deu a seguinte explicação: um conjunto de conceitos dado por uma determinada autoridade ou autonomia, por alguns políticos, por alguma coisa envolvendo política, aleluia, ou algo superior, algo com autoridade máxima, algo com uma certa autonomia. Podemos definir então que doutrina é um conjunto de conceitos, e eu venho aqui denunciar nessa madrugada uma espécie de doutrina que está se propagando e crescendo no meio dessa geração, que precisa de uma vez por todas não ser freada, mas ser completamente paralisada. Porque essa doutrina tem levado muitos às ruínas, tem deixado muitos ministérios falidos, e tudo que papai colocou no meu coração, eu vou falar, eu vou soltar, e Jeová vai fazer uma obra nessa madrugada. Aleluia. Como eu falei para você, doutrina, aleluia, significa um conjunto de conceitos. Quem era Zeruia? Aleluia, está aqui o primeiro ponto da introdução. Zeruia era uma mulher, aleluia, um nome muito diferente, né? Aleluia, eu creio que as minhas irmãs aqui jamais não iriam colocar o nome das suas filhas de Zeruia. Meu Deus do céu, algo muito esquisito, né, irmão Tiago? Aleluia. Zeruia, irmãos, era uma mulher. Para quem não sabe, essa mulher, ela era, aleluia, tia do rei Davi. E ela tinha 3 filhos, a saber, o mais velho, Abissai, o do meio, Joabe, e o mais novo, jovem, aleluia, Asael. Eram 3 filhos que essa mulher tem. Logo, os 3 filhos dela eram primos de Davi. A Bíblia nos traz uma revelação. Esses 3 rapazes, além de ser primo de Davi, eles se encontravam na lista dos valentes do rei. Aleluia. Esses 3 homens, eles não eram soldados comuns. Aleluia. Quem medita na palavra sabe. Homens que tinham capacidade de derrubar milhares e milhares de soldados com apenas um golpe de espada. Homens que eram capazes, com a sua força, de matar leões e ursos. Homens, aleluia, que fazia o sobrenatural, o incrível acontecer. É só meditar nas escrituras que você vai ver a lista dos valentes e o que eles aprontaram no meio do povo de Israel. Portanto, esses 3 homens, aleluia, faziam parte dessa leva de valentes que Davi, aleluia, trazia. E eu quero começar a pregar a palavra nessa madrugada através do primeiro, aleluia, ou melhor dizendo, do mais jovem, aleluia, dos filhos de Zeruia, que tinha por nome de Asael. Nós vamos parar no primeiro tópico dessa doutrina, e você vai entender no decorrer da mensagem porque eu estou pregando contra uma doutrina que está se propagando no meio dessa geração. Vamos começar a mensagem com Asael, o mais tenro, o mais novo, o mais moço, o jovem daquela mulher. A Bíblia diz que numa determinada guerra, numa determinada batalha entre o filho de Saul e Davi, enquanto o filho de Saul, aleluia, assumiu o reino, aleluia, das nações, aleluia, melhor dizendo, das tribos do norte, Davi reinava em Judá, na capital de Jerusalém. A Bíblia diz que houve guerra entre o filho de Saul, Esbozete, e entre Davi, durante todos os seus dias de reinado, o seu curto e pouco reinado que Esbozete teve. Em uma dessas pelejas, em uma dessas batalhas, Esbozete, aleluia, manda suas forças, os seus generais, aleluia, chefiados, aleluia, pelo general de guerra por nome de Abner. Diga comigo, Abner. Mais forte, Abner. Este homem era general do exército de Israel e estava chefiando as legiões, aleluia, de Israel contra o exército de Davi. Davi manda todos os seus valentes,
manda todos os seus homens, e começa, aleluia, uma grande peleja, uma grande batalha. A Bíblia diz que primeiro mandam 12 jovens de cada lado, 12 soldados mais moços, aleluia, dos dois exércitos. Os 12, aleluia, soldados mais moços de cada lado acabam se matando, acabam, aleluia, de tanto, aleluia, pelejar e batalhar um contra os outros. Todos os 24 jovens que desceram no meio da batalha caíram mortos, caíram por terra. E a Bíblia diz que a batalha se propagou depois daquilo. Cada um começou a enfrentar um, golpe de espada dali, golpe de machado de lá, golpe, aleluia, de diversos instrumentos de guerra dali, até que Asael, o mais jovem, aleluia, dos filhos de Zeruia, o mais jovem, aleluia, dos parentes de Davi, a Bíblia diz que ele era tão rápido como as corças, aleluia, dos montes. A Bíblia diz que ele tinha agilidade. A Bíblia diz que ele era habilidoso. A Bíblia diz que ele tinha facilidade em matar pessoas nos campos de batalha. Ele não era um guerreiro comum, ele era um valente de Davi. Aleluia, ele era um valente, tinha habilidade, tinha agilidades, coisas que os homens comuns não tinham, aleluia, ainda no meio daquela terra. A Bíblia diz que Asael, ele vai de encontro com Abner e começa a perseguir o general, aleluia, dos homens de Israel, que era Abner. A Bíblia diz que Abner olha para Asael, ele conhecia Joabe, o irmão de Asael, ele conhecia Abissai, o irmão mais velho de Asael. Ele diz para Asael, vira para Asael, fala para ele da seguinte maneira: olha, homem, eu conheço os seus irmãos, escolhe, aleluia, outro jovem, escolhe, aleluia, outro soldado e vai pelejar contra ele, mas desvia-te diante da minha presença. Asael não deu ouvido para ele e continuou perseguindo. Abner pela segunda vez alerta Asael: Asael, você quer que eu congregue, aleluia, uma espécie de contenda com seus irmãos? Como que eu vou levantar a minha cabeça para encarar os cornos de Joabe e de Abissai se eu for obrigado a te matar aqui nos campos de batalha? Desvia-te diante de mim. Mas Asael, aleluia, jovem, tenro, habilidoso, forte e ágil, habilidoso, aleluia, para a espada, confiou na sua força, confiou na força da sua espada, confiou na rapidez das suas mãos, confiou na rapidez e na eficácia da sua agilidade e resolveu encarar um homem, aleluia, que já era experiente, um guerreiro que já era experiente nos campos de batalha, um homem que já tinha experiência de guerra, um homem que tinha, aleluia, currículo de guerreiro. A Bíblia diz que Asael ignora Abner pela segunda vez, e Abner não tem outra alternativa a não ser se levantar contra aquele rapaz. A Bíblia diz então que com apenas um golpe, Abner desembanha a sua lança, e com a ponta da sua lança, com apenas um golpe, ele fere e transpassa a quinta costela de Asael. Ele transpassa na quinta costela de Asael, de tal maneira que ele não resiste àquele golpe. Abner tira a lança e Asael cai no chão, morto, completamente morto. E a Bíblia diz que todos os outros que seguiam, aleluia, Asael, e quando avistaram Asael morto no chão, pararam, olharam para o corpo do jovem valente morto e pararam diante dos campos de batalha. O que essa pequena introdução significa para mim e para a tua vida nessa madrugada? Eu tenho uma mensagem de Deus para a mocidade nessa madrugada, para os jovens, aleluia, que estão aqui e têm um compromisso com a obra do Senhor. Asael, aleluia, era habilidoso. A Bíblia diz que nós jovens temos força e vencemos o mal. Nós, aleluia, mocidade santa, nós jovens, temos habilidades para ser usado por Deus, temos mais facilidade para ser
usado pelo Senhor, porque o nosso coração ainda está em desenvolvimento. Não é igual o coração cascudo de um adulto, aleluia, que tem o seu egocentrismo de lado, que tem, aleluia, suas convicções, aleluia, acima da espiritualidade e da vontade do Senhor. O coração do jovem ainda está em formação, o coração do jovem ainda está em processo de amadurecimento, e tanto Deus quanto Satanás aproveita disso para investir e para projetar algo na vida desse jovem, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, mocidade: vocês venceram o mal, vocês têm força, aleluia, que nem vocês imaginam, aleluia, habilidosos, aleluia, rápidos, como as cabras em cima do monte, como a torça montesa, aleluia. Sabe o que isso significa? Acho na obra do Senhor, acho diante da presença do Senhor. A tua palavra não é uma palavra comum, a tua oratória não é uma oratória qualquer. As línguas estranhas que saem da tua boca é como labaredas de fogo, quando você se apateia no mistério, aleluia. Todos olham a diferença na sua vida, aleluia. Eu vim aqui nessa madrugada despertar a unção do valente moço, aleluia, a unção de Azael na vida de uma mocidade, aleluia, que está cada dia mais se propagando para o desenho, que está cada dia mais se deleitando, aleluia, para os prazeres desse mundo, que está cada dia mais se deleitando para a vontade própria. Eu venho aqui despertar nessa madrugada, debaixo da autoridade do Espírito Santo, a unção de Azael sobre a vida dessa mocidade. Eu profetizo que no nome de Jesus, Azael irão se levantar, Azael irão se levantar, e só você que recebe glorifica, exalta ele, glorifica, exalta ele. Mas havia um porém. Não adiantava ele ser rápido e habilidoso, não adiantava ele manchar da espada, não adiantava ele ser rápido como as cabras dos montes, não adiantava. Sabe por quê? Aonde estava o erro em Azael? Em subestimar um homem mais experiente do que ele nos campos de batalha. Está começando a entender? O primeiro tópico da doutrina dos filhos de Zeruia: são habilidosos, é uma mocidade rápida, é uma mocidade eficaz, é uma mocidade que maneja bem a palavra, é uma mocidade que quando louva o fogo cai. São jovens com facilidade de vencer o mal e ser usado por Deus, mas que infelizmente tem subestimado o inimigo da sua alma. Você sabe quem é que representa Abner? Abner representa Satanás e as suas potestades e os seus principados. Você sabe quem é Satanás? Satanás não é apenas um ser derrotado que você pisa na cabeça dele todos os dias, não. Que para pisar na cabeça dele tem que estar debaixo da autoridade, da unção, da obediência, diante da presença do Senhor. Aleluia. Satanás, ele é um ser que tem experiência desde o momento da criação. Ele usou a serpente para enganar Eva, não foi? Ele usou a serpente, aleluia, para jogar, aleluia, em briga no meio do jardim do Éden, não foi? E antes da criação, Satanás já tinha experiência. Ele contaminou a terça parte dos anjos de lá de cima. Para você, moço, para você, moça, para você, jovem, nos dias de hoje, brincar com esse inimigo, para você, aleluia, hoje, nos dias de hoje, brincar com Satanás. Eu ouvi um pregador uma vez falar algo que eu sinto temor quando eu, aleluia, repito aquela pronúncia. Ele disse da seguinte maneira: Deus não brinca de ser Deus, Satanás não brinca de ser Satanás. E
por que nós, a igreja do Senhor, vamos brincar de ser igreja? Mocidade, eu saí de lá da minha terra para dizer uma palavra para você nessa madrugada. O teu inimigo é um derrotado, é verdade. Satanás é um derrotado, é verdade. Mas não brinca com ele, aleluia. Não subestime ele, aleluia. Não subestime ele. Xúria, calama, xéria, alama, xúria, cambaralha. Levanta a tua mão, só você que está sentindo Deus falar nesse lugar. Levanta a tua mão e adora ele nessa madrugada. Não subestime o teu adversário. O erro de Azael foi subestimar, aleluia, a experiência bélica de Abner. O erro de Azael foi confiar, aleluia, na sua forma de viver, nas suas habilidades. Mocidade, não confia, aleluia, em si mesmo. Não subestime o teu adversário, porque a lança de Abner está à tua espera. A lança de Abner está à tua espera. E no momento certo, na hora certa, no momento que Abner está projetando, ele vai ferir, mas vai transpassar na quinta costela. Vai ser um golpe só, você vai cair e não vai mais se levantar. Eu já preguei, aleluia, para aqueles que estão de pé ainda. Agora eu quero pregar para aqueles que estão mortos no chão. Aleluia. Eu quero pregar agora para os Azaéis mortos. Aleluia. Banhados de um rio de sangue, escoando pela sua quinta costela. Aleluia. Eu quero pregar para os mortos agora nessa madrugada. Aleluia. Você, aleluia, que está ouvindo essa mensagem tarde demais, brincou muito com Abner e agora foi ferido. De tal maneira, aleluia, que o inimigo levou suas forças na oração, o inimigo levou suas forças no jejum, o inimigo levou suas forças espirituais. Você já não é mais o crente como você era antes. Você está desanimado, está flapado. A qualquer dia desse desviado da presença do Senhor. Eu prego para você que está ferido nessa madrugada, debaixo, aleluia, de uma poça de sangue, morto no chão. Ei, nos dias de Azael não tinha jeito para a morte, mas eu te levo, aleluia, para os dias de Betânia, aonde tinha o sepulcro, e havia, aleluia, um defunto já morto há 4 dias, aonde alguém desceu do céu e mandou: tira a pedra, 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 tira a pedra. Sabe o que eu estou falando para você? Nessa madrugada, é Azael morto. Jesus o Nazareno está chamando pelo teu nome. Jesus o Nazareno, ele está te ressuscitando nessa madrugada. Ele está levantando os valentes nessa madrugada. Ele está pegando o defunto morto há 4 dias. Ele está pegando o defunto morto e está levantando. Só você que é santo. Levanta a mão por cima. Levanta a mão por cima. Levanta a mão por cima. O Nazareno está passando aí. Ele vai tocar nas suas mãos agora. Ele vai tocar nas suas mãos agora. O Nazareno está passando. Está passando. Está passando. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Ele vai ressuscitar. Ele chegou aqui nessa madrugada. Alguém que é melhor do que a morte. Do que a morte. Ele ressuscita o teu ministério. Ele ressuscita o teu ministério, homem. Ele ressuscita o teu ministério, mulher. Ele te pega, ele te pega, ele te pega. Eu não te levanto nessa madrugada. Eu conterei, alamanto, que me defere nada candarão. Alamandaia candaraia. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: Jesus está te ressuscitando nessa madrugada. Fala mais forte: Jesus está te ressuscitando nessa madrugada. A Bíblia diz, aleluia, que existia aí do irmão do meio. Qual era o nome do irmão do meio? Qual era?
Ninguém está prestando atenção, meu Deus do céu. Aleluia. O nome do irmão do meio era Joabe. Diga comigo, Joabe. Mais uma vez, Joabe. Como eu expliquei um pouquinho de Azael para você, o mais moço, o mais jovem. Joabe, ele era o mais perverso, o mais bruto. E o pau vai quebrar aqui nessa madrugada, aleluia. E tem muito crente perverso e bruto, aleluia, que está precisando passar na oraria de Jeová. Aleluia. Está precisando voltar, aleluia, a reconhecer de onde que Deus tirou ele, aleluia. Olha só, o interessante é que Joabe, antes de ser o que ele era, general, aleluia, do exército de Davi, e valente, aleluia, de Davi, antes de ele ser usado por Deus de uma maneira poderosa para libertar o povo, ele era um cara endividado, abatido e amargurado de espírito. Sabe aonde? Escondido dentro de uma caverna lá em Adulão. Aí precisou Deus levantar um Davi, aleluia, porque Deus sempre usa um Davi, aleluia, para renovar, para levantar, para pegar na mão dessa pessoa que está caída e colocar ela de pé novamente. Deus levanta Davi lá na caverna de Adulão, aleluia, levanta ele novamente e ele sai da caverna de Adulão completamente transformado. A amargura de espírito acabou, as dívidas acabaram, aleluia, as decepções acabaram. Agora sai um homem forte, valente, aleluia, mais forte do que qualquer outro homem. Eu não temo dizer isso para você, maior do que qualquer outro homem da face dessa terra. Eu não digo Joabe, mas digo os homens que lutavam com Davi. Vai ler a Bíblia que você vai ver os efeitos, aleluia, e o que esses homens fizeram. Aleluia, os exércitos gregos, romanos, aleluia, troianos, da grande história, aleluia, não chegaram aos pés do que esses homens fizeram. Mas enfim, Joabe, ele esqueceu, né, de onde Deus havia tirado ele, de uma caverna, aleluia, e resolveu virar perverso, resolveu virar brutão. E às vezes acontece isso com algumas pessoas no nosso meio, né? Não pode subir o poder, aleluia, não pode ficar ser exaltado por Deus, que parece que o poder só tem na cabeça, entra no coração, esquece, aleluia, da humildade, esquece de tudo e se torna, aleluia, alguém até mesmo desprezível. Joabe era assim, ele tinha alguns defeitos, outros tópicos dessa doutrina que eu quero denunciar para vocês aqui nessa madrugada. Vamos lá! Primeiro defeito, Joabe, ele era um valente, mas ele era um valente vingativo. Diga comigo, valente vingativo. Mais uma vez, valente vingativo. Azael, coitado, seu irmão morreu, desceu a sepultura. A guerra terminou, pegaram o corpo de Azael, o jovem, o moço, e enterraram ele. Levantaram um grande lamento diante da sepultura dele. Quem é que estava lá? Joabe e Abissai, enterrando o seu irmão, que tinha tudo para ganhar, para vencer nessa vida. A Bíblia não fala se ele era casado, só fala que ele era jovem. Quem sabe, aleluia, ainda dava tempo dele casar, ter filhos, mas por causa de subestimar o inimigo, brincar com o inimigo, ele jogou isso tudo por água abaixo. Mas graças a Deus que Jesus está no nosso meio e ressuscita os mortos, aleluia, nos dias de hoje, aleluia. Louvado seja Deus. Não fica, mas vamos ficar. Joabe olha para Abissai e planeja algo. Custe o que me custar, eu vou matar Abner, eu vou acabar com ele. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que acontece um alvoroço lá no palácio de Israel e Abner entra em contenda com o rei Isbosete. Aleluia. Logo então, Abner abandona Isbosete e vai seguir Davi. E Joabe não sabia disso, estava enterrando seu irmão. Enquanto Abner conversava com Davi, vinha Joabe de lá da sepultura do seu irmão chegando com os valentes. E quando ele olha Abner saindo da presença do rei, saindo, aleluia, do palácio de Jerusalém, pegando rumo para a sua casa novamente, ele entra que nem um louco, eufórico, dentro do palácio, vai lá na porta do rei
e começa a falar alto com o rei, porque Joabe, que é Joabe, ele não respeita a autoridade. Joabe, que é Joabe, ele não quer saber se o homem que está diante dele tem uma coroa na cabeça, aleluia. Joabe, que é Joabe, nos dias de hoje não respeita nem Deus, que dirá o homem, aleluia, aqui na terra. Ele pega e começa a falar, espoerar: o teu inimigo estava aqui, você deixou ele sair, pelo amor de Deus, rapaz. Aí ele pega, bate a porta na cara de Davi, vai embora e segue Abner. Segue Abner. Fala com os seus jovens, com os moços, porque Joabe, que é Joabe, tem admirador, hein? E muito, aleluia. Você sabia disso, Tiago? Joabe, que é Joabe, tem admiradores, aleluia. Eu vou me aprofundar nisso daqui já, aleluia. Os admiradores de Joabe vão lá, persuade Abner, Abner volta, e a Bíblia diz que ele chega até Abner com falsidade, fingindo que aleluia, vai abraçar, vai fazer alguma coisa. Na mesma hora ele desembanha sua espada e fere Abner na quinta costela. O mesmo golpe que ele deu em Azael, o mesmo golpe que tira a vida de Abner agora. Ele tira a espada de Abner e o corpo de Abner cai no chão, estirado, morto. Valente, sim, porém vingativo. Ei, seja valente, seja uma mulher valente, seja um homem valente, seja um jovem valente, mas deixa a vingança para Deus, deixa. Deixa a vingança para Deus, deixa. Tem muita gente no nosso meio, aleluia, que não sabe deixar Deus trabalhar, que quer ganhar, que quer, aleluia, pegar suas dores, quer tirar satisfação, quer mostrar, aleluia, que não é bobão. Aleluia, está certo, você não é nenhum bobão, aleluia, mas deixa a vingança nas mãos dele. Deixa a vingança nas mãos dele. Ele vai te vingar, ele vai te justificar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe por que o livro de Jó durou, aleluia, mais de 40 capítulos? Você sabe por quê? Jó não foi nenhum vingativo, apesar de que ele não usou o atributo da vingança, mas ele usou um outro método. Ele usou o método da justificação. O livro de Jó era para ser um dos livros mais pequenos da Bíblia Sagrada, e a providência de Deus já era para ter chegado na vida dele, aleluia, há muito tempo. Mas quando Bildade, Abiú, aleluia, e os outros amigos chegaram até a presença dele e começaram a querer achar um pecado na vida dele e explicasse todas as catástrofes que aconteceram com ele, ele abre a sua boca e começa a se justificar. Ei, eu vim aqui nessa noite dizer para você, debaixo da autoridade do Espírito Santo, ó, bota um zíper nessa boca, aleluias, e pare de se justificar, pare de procurar vingança. Mataram Azael, coitado, desviaram o jovem, coitado, eu tenho que ir lá vingar ele. Deixa na mão de Deus, ele vai vingar. Deixa na mão de Deus. Segundo, aleluia, Joabe era valente, mas era um valente rebelde. Diga comigo, valente rebelde. Mais uma vez, valente rebelde. Vamos lá para 2 Samuel, aleluia, no capítulo de número 18. Aleluia. Para quem quiser meditar depois no valente vingativo, você vai lá no 2 Samuel, capítulo 3, versículo 24 em diante, tá bom? Aleluia. Valente rebelde. Vamos lá, 2 Samuel, aleluia, louvado seja Deus, capítulo 18, versículo de número 14. Vamos ver o que Joabe aprontou agora dessa vez, aleluia. Olha só, a Bíblia diz aqui, irmãos, nessa passagem, que o filho de Davi, Absalão, havia usurpado, tomado à força o reino de seu pai, aleluia. E como a gente sabe que rebelião não dura por muito tempo, a rebelião de Absalão não durou, aleluia.
Já fica aí uma mensagem para os rebeldes, para alguém que, não sei, fica com aquele negócio de querer se rebelar contra os sistemas que Deus determinou. Aleluia. Pode até dar certo no começo, mas não vai durar. Aleluia. Eu tenho que pregar a verdade, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a rebelião não vai durar. A rebelião de Absalão não durou. E no meio da batalha, ele fica preso nos carvalhais, nos cipós dos carvalhos. O muro que ele estava montado sai correndo, e Absalão fica suspenso entre a terra e o céu. Sendo que o interessante aqui, o rei, antes da batalha, havia dado uma ordem para os seus homens. Ele chama Abissai, Joabe e Itai, e fala para eles diante de todos os outros valentes, de todos os outros homens: desçam para a peleja, Deus vai ser com vocês. Todavia tratai brandamente o jovem Absalão, preservai-o com vida. Aí quando Joabe recebe a notícia que Absalão estava suspenso, aleluia, nos carvalhais, a Bíblia diz que ele resiste àquele que deu a mensagem para ele, pega 3 dardos e atira contra o peito de Absalão. E aí os admiradores de Joabe, eu vou me aprofundar agora nos admiradores, aleluia. Os admiradores de Joabe, vendo Absalão agonizando com as flechas, aleluia, no seu peito, desembanha a sua espada e termina de matar Absalão. Valente sim, porém rebelde. Eu não preciso nem me aprofundar nesse tema, porque o que tem de crente rebelde por aí nos dias de hoje, o que tem, aleluia, de homens e mulheres diante da presença de Deus, rebelde diante de Deus, rebelde diante do pastor, rebelde diante, aleluia, das autoridades, rebeldes, não sabem seguir uma ordem. A ordem foi clara: tratar prendamente Absalão. Aí Joabe pega, ignora a ordem, por pura rebeldia, trava 3 flechas, e como se não bastasse, os admiradores dele vão lá e terminam o serviço. Sabe o que eu aprendo com isso? Pode pelo menos um Joabe se levantar contra a tua vida, Tiago, mas não vai ser Joabe que vai tirar a sua vida. Sabe por quê? Tem vários admiradores dele que vai terminar o serviço por ele, aleluia. Vários puxa-saco, sabe? Várias pessoas que ficam debaixo de capa, seguindo, aleluia, homem, seguindo a mulher. Ei, mas eu tenho uma mensagem para Joabe e para os seus admiradores: a rebeldia vai cair por terra nessa madrugada. Vai cair, vai cair, vai cair por terra. Simbora, vamos para o outro tópico, aleluia. O valente bruto. Vai comigo lá em 2 Samuel. 2 Samuel 19:5. Vamos ver o que Joabe aprontou dessa vez, aleluia, para você saber por que ele era o mais perverso. É os que mais propagou a doutrina dos filhos de Zeruia por aí, aleluia. 2 Samuel 19:5. Louvado seja Deus. Vamos ver o que ele aprontou dessa vez, aleluia. E entrando Joabe na casa do rei, disse-lhe: hoje tens envergonhado o rosto de todos os teus servos. Depois daquela batalha gloriosa, aleluia, que eles haviam conquistado, e depois de ser rebelde à ordem do rei, ter matado Absalão, ele ainda teve a audácia de entrar dentro do quarto de luto de Davi. E Davi estava completamente para baixo, amargurado, porque o seu filho havia morrido, aleluia. Mas ele vai lá, como eu disse para você, não respeita a autoridade, não respeita quem é maior que ele. Para ele não tem, aleluia, pessoas que dão ordem para ele. Ele vai lá e começa a falar duro contra Davi. Se levanta desse leito, rapaz, enxuga essas lágrimas, engole o choro, engole o choro. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vejo, aprendo com isso? Ele é eloquente, sabe? É aquele tipo de pregador, aquele tipo de pessoa que tem uma pregação tão forte, aleluia, que consegue convencer e persuadir as outras pessoas. Sabe o que eu aprendi com esse seu gesto? Que se todos nós morrêssemos e o seu filho sobrevivesse, você não iria estar chorando por nós, evangelista Reginaldo. Ele consegue persuadir Davi. Davi engole o choro, enxuga suas lágrimas e vai lá atender o povo.
Aleluia. Valente sim, porém bruto. Não respeitava a autoridade, não sabia o que era a ordem, fazia tudo da maneira que agradava a si próprio. Vamos lá, vamos prosseguir. Outro tópico, valente insubstituível. Diga comigo, valente insubstituível. Joabe, ele tinha um defeito, aleluia, o defeito de que ninguém poderia assumir o seu lugar. E eu quero já revelar para você que dentro da obra de Deus as coisas não funcionam dessa maneira, não. Se o Tiago não pudesse, aleluia, dirigir a vigília hoje, Deus iria levantar outro para dirigir no lugar dele. Não é verdade? Se eu não pudesse pregar a palavra hoje, aleluia, o que não falta aqui é vaso para pregar, aleluia, no meu lugar. Mas Joabe, ele não sabe disso. Joabe, ele é insubstituível, sabe? Quando Abisalão se levantou contra ele, Abisalão levanta um novo general. Ai, meu Deus, pegou na ferida de Joabe. Ele levanta um novo general dos exércitos de Judá. Quem era o indivíduo? Amassa. Cresceu com ele. Era valente com ele. Pelejavam as mesmas pelejas. E agora, não porque ele quis, porque quando Davi volta para Jerusalém, Davi trata brandamente a Amassa. E a Amassa, aleluia, aceita as ordens de Davi. E Davi pega e fala para ele: agora você vai ficar como cargo de general do exército até que eu morra. E Joabe olha aquilo, começa a morder sua gengiva, começa a apertar sua mão, começa a se tremer, se contorcer todinho, sai da presença de Davi, começa a xingar um monte de palavrão e não aceita. É insubstituível. Só ele pega, só ele leva, só ele, aleluia, tem Deus na vida dele. A palavra que sai da boca dele é Deus, não mais de ninguém. Só ele que trabalha, só ele que fala, só ele que faz. É um valente sim, mas é insubstituível. Eu tenho uma notícia para você, Joabe. Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, como ele quer, na maneira que ele apraz. E como se já não bastasse, ele se levanta contra o coitado de uma massa. E olha o que ele faz. Tiago, se coloca de pé, por favor. Aleluia, meu Deus do céu. Fica aí. Aleluia. Vira para mim, para ficar melhor. Isso. Louvado seja Deus. Simei havia se levantado contra o reinado de Davi. E Davi agora manda todo mundo atrás de Simei. Porque no pensamento de Davi, Abisalão era meu filho. Não estou lembrado agora do nome verdadeiro, se era Simei ou se era outro nome. Aleluia. Mas Simei não é nada meu. Ele pode fazer coisas piores do que Abisalão fez. Então, Amassa, pega todo mundo e vai. Aproveita, leva Joabe, leva... Para quê? Para que ele foi falar para levar Joabe? A Bíblia fala que Amassa ia correndo, né? Aleluia, levando os homens. Na empolgação ele pega e cai no chão. Ele cai no chão, aleluia, e tenta se levantar. Aí Joabe veio, aleluia, levanta a Amassa. Vai bem contigo, meu irmão. E quando ele levanta a Amassa, aleluia, ele levanta, coloca a Amassa de pé e vai para dar um ósculo santo em Amassa. Não se preocupe que eu não vou beijar o seu rosto não, tá bom? Aleluia. Ele se prepara para dar um beijo no rosto de Amassa. E Amassa, aleluia, coitado, ele sabe receber o beijo, mas ele é tão bobinho. Ele não sabe, aleluia, que essa mão enquanto está no ombro dele, e os lábios enquanto estão diante, querendo, aleluia, dar um beijo no seu rosto, a mão direita está na bainha, desembanhando a espada, e na hora de abraçar e de beijar, feria a quinta costela de Amassa. Pode se sentar. Foi isso que aconteceu. Joabe foi para beijar, foi para abraçar. Amassa, coitado, foi receber o abraço, foi receber o beijo e acabou morrendo nos braços de Joabe. Olha, o que eu vou dizer para você é forte. Toma cuidado com os beijos que te dão, viu? Toma cuidado com os abraços que você
aleluias. Valente sim, aleluia. Porém, um valente assassino. Antes de continuar, quem quiser meditar no tópico, aleluia, do valente insubstituível, é só você procurar depois 2 Samuel 20:10. Amém? Você vai achar a passagem lá, tudo que aconteceu, para você saber que eu não invento nada, que não é eloquência, coisa nenhuma, é tudo palavra de Deus. Eu falei para vocês, eu não atravessei a ponte para pregar ladainhas, aleluia. Eu atravessei a ponte para pregar palavra do eterno, aleluia, para o povo de Cabuçu nessa madrugada, né? Aleluia. Valente sim, porém um completo assassino. Valente era valente, mas era assassino. Eu não vou nem precisar entrar nesse tópico, ó. Matou Abner, matou Abisalão e matou Amasa. Quem mata é o quê? Assassino. E está cheio de crente assim. É valente, mas é um puro e um completo assassino. Mata mais do que traz para a igreja. Expulsa mais da igreja do que resgata do mundo. Em vez de dar vida, mata. Mata na cidade, mata o obreiro e tenta matar o pastor. Ele é o assassino. Está cheio deles por aí, irmãos. Mas olha, essa valentia vai cair por terra nessa madrugada, aleluia. O espírito da morte espiritual está pegando as suas bagagens, está caindo fora, está saindo nessa madrugada. Vamos lá, vamos prosseguir. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7. Era valente sim, era valente, mas ele era traidor. Diga comigo, valente traidor. Davi ficou velho, irmãos. Poxa, a idade chega para todo mundo, né, irmão Tiago? Chega para todo mundo. Aleluia. A idade chega para todo mundo. E chegou para Davi, coitado. Ele ficou velho, não podia mais reinar. Aí um dos seus filhos, Adonias, aleluia, se levanta, sem autorização do pai, sem autorização aleluia, do governo, aleluia, daqueles que estavam lá, da corte suprema de Israel, e fala: eu vou ser o rei. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele era formoso, ele era bonito, ele era irmão de um dos homens mais elegantes e bonitos que já pisou na terra de Israel, a saber, Abisalão. A Bíblia diz que o cabelo de Abisalão era tão pesado, mas tão pesado, que eu não sei explicar para vocês, o evangelista pode até saber, aleluia, o peso do cabelo de Abisalão, aleluia. Era um homem muito famoso, e Adonias não ficou para trás. Ele era um cabra muito bonito, muito formoso, forte. Ele não era muito marinho como o irmão Tiago, aleluia. Ele não era muito feio como eu, aleluia. Mas ele era o cara da medida. Ia tirar qualquer suspiro de jovem que está aqui nessa madrugada, aleluia. Então, porque ele era formoso, porque ele tinha apoio, porque ele tinha 50 homens admiradores, aleluia. E porque ele tinha inteligência com Joabe, ele se levanta e se intitula rei de Israel. Aí Joabe, que lutou a vida toda do lado de Davi, irmãos, sabia que Adonias havia se levantado com ele mesmo, sabia que Davi não tinha assinado embaixo. Irmãos, estava lá na caverna de Adulão com Davi, o miserável e ingrato, aleluia, estava lá completamente acabado, jogado, querendo se suicidar. Aí Davi veio até ele, pregou para ele, e ele se levanta, luta a vida toda do lado de Davi, para chegar lá em 2 Reis, aleluia, capítulo, aleluia, 1, versículo 5, e trair o rei. Ele passa para o lado de Adonias. Olha forte que eu vou te dizer nessa madrugada. Não se surpreende. Não se surpreenda com aquela pessoa
que você ajudou a levantar lá dentro da caverna de Adulão, que anda com você, que come com você, que bebe da tua mesa, come da tua mesa, não se surpreenda se um dia ela te trair. Que vai se revelar um adepto da doutrina dos filhos de Zeruia, o Joabe valente traidor da vida. Aleluias. Irmãos, vamos, aleluia, dar um fim logo em Joabe. A última audácia dele, aleluia, foi uma, aleluia, que está estampada na doutrina dos filhos de Zeruia. Era valente sim, mas porém era um valente fugitivo. Diga comigo, valente fugitivo. Mais forte, valente fugitivo. Traiu o rei, ficou do lado de Adonias. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28 em diante, que Salomão dá a ordem. Salomão dá a ordem. Mata Joabe, porque ele matou 2 homens que eram melhor do que ele, a saber, Abner e Amasa. Mata ele. A Bíblia fala que os homens vão atrás de Joabe, Joabe pega e foge. É Joabe que é Joabe, um dia ele vai fugir. Joabe que é Joabe, ele pode matar, ele pode mandar os admiradores dele terminar o serviço, ele pode ser vingativo, ele pode ser o que for, mas um dia vai chegar os dias de fugitivo para ele vai ter que fugir, ele vai ter que correr, ele vai ter que espernear e implorar pela tua vida. E Joabe foge, mas ele é esperto, irmão, como eu falei para você, ele é um camarada eloquente, sabe ganhar a pessoa na lábia, e conhece os mistérios de Deus. Não é qualquer crente não. Joabe é o crente do altar, o crente que tem acesso ao altar. Aleluia. Sabe qual foi a audácia dele? Ele fugiu para dentro do templo, o templo dos sacerdotes. Aleluia. E foi se esconder lá dentro das pontas do altar. Se agarrou nas pontas do altar e ficou lá. Os homens de Salomão chegam até ele e falam: ei, esse lugar sagrado, sai daí, vamos matar você aqui embaixo. Não, se quiserem me matar, vão me matar aqui em cima. Ganhou os homens da lábia. Como eu falei para você, ele é eloquente, ele consegue ganhar todo mundo na lábia. Os homens de Salomão pegam, não podemos fazer nada, né? Vamos lá de Salomão, vamos saber o que ele vai fazer. E volta até o rei. E Joabe está lá: escapei da morte, eu vou ficar escondido no altar. Escuta o que eu vou te dizer. Meu Deus, hein? Escuta o que eu vou te dizer. Você pode esconder pecado debaixo da sua cama, debaixo do seu sapato, dentro da sua roupa. Você pode esconder pecado seja onde for, mas não vem esconder pecado em cima do altar, não. Não. Por que você está pensando o quê? Você está pensando que o rei não vai mandar matar você em cima do altar, não? Salomão olha para os mensageiros e fala: não quer sair de lá? Mata ele lá mesmo. E a Bíblia diz que os mensageiros foram e mataram Joabe, agarrado nas pontas do altar. Soberano e glorioso. Isso aqui não é esconderijo. Aleluia. Isso aqui, aleluia, não é capa para esconder ninguém. Isso aqui é sagrado, aleluia. E se Jeová precisar matar, ele vai matar em cima do altar. Você está sentindo ele aí? Está sentindo? Está sentindo ele? Está sentindo ele? Está sentindo ele? Está sentindo ele? Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Pega. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Pega. Aperta a mão dela. Aperta esse cliente. Aperta ele. E transmita para ele que você está sentindo ele agora. Vai. Transmita para ele que você está sentindo ele agora. Vai. Transmita o renovo dessa palavra. Transmita o poder. A unção dessa palavra. Transmita agora para ele. Chama
Boca sequinha. Faltou um dos filhos de Zeruia. Eu já me aproximo do término da mensagem. Aleluia. Era ele, o primogênito, o mais velho. A Bíblia diz que ele era o mais manso, o mais humilde entre os três. Que significa que Azael ele tinha um pouco de arrogância. Aleluia. Joabe era arrogante de natureza, mas Abissai não tinha arrogância no seu coração. Abissai era manso e humilde. Aleluia. O mais manso e humilde, aleluia. O melhor, aleluia, entre os três. Só que infelizmente ele tinha alguns defeitos ainda, que acabou aumentando essa doutrina, que eu creio que está sendo aniquilada nessa noite, aqui nessa madrugada. Primeiro, aleluia, ele ajudou Joabe a matar Abner. Lembra lá daquela história que Abner matou o seu irmão mais novo? E Joabe pega e mata Abner. Joabe não fez aquilo sozinho, não. Abissai foi o braço direito dele. Ou seja, Abissai é aquele tipo de crente, aleluia, é valente, é ousado, é eloquente, prega, louva, tem autoridade. Mas Abissai, no meio dos Joabes da vida, ele não consegue ir contra Joabe. Ele não consegue alertar os crentes Joabe da vida, dizendo, poxa, não faz isso, Deus não está nesse negócio. Não, ele é assim embaixo. Ele é bobo, sabe? Ele é Maria, vai com as outras, deixa ser levado. Aleluia. E ajudou Joabe a matar Abner. Uma outra coisa que ele fez, aleluia, ele era valente sim, mas ele tinha uma visão distorcida. Diga comigo, visão distorcida. Lá em 1 Samuel, capítulo 26, e versículo de número 8. Quando Saul ainda estava vivo, e quando Davi ainda estava sendo perseguido por Saul, a Bíblia diz que Saul estava estirado no chão, roncando, dormindo. Abner, aleluia, que ainda estava vivo naquela época, do lado de Saul, os valentes de Saul cercando, rodeando ele, e todo mundo dormindo no acampamento do rei. Enquanto isso, Davi estava lá em cima da colina, olhando tudo aquilo. E os homens pegam e falam para Davi, rapaz, olha lá, vai lá, é a sua vez, a sua hora. Deus está entregando o teu inimigo nas tuas mãos. Vai lá, aproveita a oportunidade. A Bíblia diz sim, então vai. Quem vai descer comigo? Abissai levanta a mão. Vou lá, eu vou lá com você. Um outro rapaz levantou a mão também, não estou lembrado do nome dele, mas enfim. 2 rapazes desceram com ele até o acampamento de Saul. Davi foi até aonde Saul estava. A lança de Saul estava no cerrado e cravada na terra. A Bíblia diz que ele pega e tira a lança de Saul da terra. E aí Abissai, olhando para aquilo, olhando para aquela cena, ele pega e fala para Davi, Davi, me dá aqui essa lança. Por quê? Você dá essa lança aqui. Eu vou dar um golpe só. E ele vai morrer. Um golpe só. E eu mato, acabo com ele. Aí Davi pega, não, vou te dar lança nenhuma. Para com isso, vigia. Vigia. Por quê? Sabe por quê, Abissai? Aleluia. Abissai, os crentes de Abissai precisam entender uma coisa. Saul está perseguindo, está denegrindo. Saul está caluniando. Saul, apesar de tudo, está prevalecendo ainda. Está fazendo muita injustiça com os Davis. Mas Abissai, escute o que eu vou te dizer. Não é Davi que vai fazer justiça por ele mesmo. E nem você tomando as dores do seu irmão. Preserve o caluniador, preserve. Preserve o perseguidor, preserve. Porque enquanto está caluniando, enquanto está perseguindo, aleluia, ele ainda é um ungido do Senhor. Por isso que Davi falou para Abissai,
É ungido de Deus, rapaz. Eu não posso me levantar contra o ungido de Deus. Deixa Deus resolver essa rixa. Aleluia. Então Abissai era valente, mas ele tinha essa visão. E para finalizar, irmãos, Abissai, aleluia, ele era valente, mas ele era um valente muito estressado. Diga comigo, valente e estressado. Meu Deus do céu, peguei lá na ferida agora do bichinho. A ira, meu Deus do céu. E quando bate na vida de alguns cristãos, aleluia, esquece que Deus é santo, esquece que Ele é santo, esquece que aleluia é santidade e estressado, irado. A Bíblia diz, aleluia, que o coitado do Simei, aleluia, glórias a Deus, Simei, aleluia, ele, quando Davi estava fugindo de Abisalão, começa a amaldiçoar Davi. Ah, rebelde, se levantou contra Saul, agora ele quer proteção contra você. Vai lá, seu rebelde, toma agora a sentença de Deus. E começa a amaldiçoar, pega a pedra, joga em Davi, e Abissai olhando para aquilo. Ele olha para Davi e fala: meu rei, permita que eu pegue a minha espada e arranque a cabeça dele. Aí Davi olha para Abissai e olha: calma, rapaz, você está muito estressado, calma. Ele falou alguma coisa com você? Não. Pois é, ele falou comigo. Ele falou comigo. Aleluia. Você está muito estressado. Que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Você está muito estressado, rapaz. Deixa ele na mão de Deus. Aí quando Davi reconquista Jerusalém, Simei volta com o rabo entre as pernas, arrependido, se desculpando. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não sabia onde que estava com a cabeça. Me perdoa, por favor. Mas na verdade ele não queria o perdão. Ele queria a vida dele preservada. É aquele crente que zela pela vida dele, nada mais. Aleluia. Aí Davi olha para ele e Abissai do lado. E Abissai pega e fala: aí, está aí o maldito que queria amaldiçoar e apedrejar o meu rei. Permita-me reclamar-te ele aqui agora. Aí Davi pega: que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Você está muito estressado, rapaz. Ele falou alguma coisa com você? Não, Senhor, ele não falou. Pois é, ele falou comigo. Ele falou comigo. Então deixa o estresse de lado. Deixa o estresse de lado. Eu não vou fazer nada contra ele. Mas aquele que vai vir depois de mim, eu vou deixar esse serviço para ele fazer. Aleluia. Seja, irmãos, o que nós vemos aqui é que Abissai, ele é um tipo de crente que não se estressa pelos seus próprios problemas, ele se estressa pelos problemas dos outros. É como se eu ficasse preocupado, estressado pelos problemas que o Tiago está passando. Né? É claro, irmãos, eu não estou pregando divisão. É bonito a gente ficar do lado do irmão, compartilhar suas provas, sentir as suas dores, orar, clamar junto com ele para que Deus venha livrar. Agora, se estressar, não, irmão, pelo amor de Deus, deixa para o diabo se estressar lá com você, lá fora. Aleluias. Tem muita gente se estressando, tomando dores dos outros. Aí fica na prova, como o irmão Tiago falou, fica na prova. Louvado seja Deus. Então, irmão, vocês veem, com toda essa pregação, eu já estou quase uma hora pregando, aleluia, você ficou sabendo que com todas essas palavras, não bastava ser valente. Não bastava ser valente. Tinha que ter um tratamento dentro do coração. Ei, sabe quais são os erros dos cristãos dos dias de hoje? Aleluia. É tratar primeiro a formosura e esquecer do interior. Foi como o irmãozinho estava falando aqui, o jovem Miguel, se não me engano o nome dele. Aleluia. Se preocupa com sapato novo, com gravata bonita, com terno, aleluia, bonito. Se preocupa com vestido bonito, com salto alto. Se preocupa com a formosura, mas o exterior. Satanás não tem medo de sapato, de gravata, de terno, de vestido, de salto alto. Satanás não tem medo, aleluia, de unção. Ele tem medo, aleluia, de
não. Prepare um pouco mais o teu interior. Seja um valente diante da presença do Senhor, mas não se contamine com a doutrina dos filhos de Zorra. Fuja da vingança. Fuja desse negócio de ser substituível. Fuja desse negócio de ter uma visão distorcida. Fuja desse negócio de ser traidor, de ser assassino. Aleluia. Se preocupe com o teu interior. Aleluia. Seja valente, aleluia. E batalhas por anjos do Senhor. Eu quero perguntar aqui nessa madrugada: quem é que quer ser valente, aleluia? Quem é que quer ser valente nessa madrugada? Se você não quer ser valente, se coloca de pé, levanta, vai, aleluia. Levanta, se coloca de pé. Eu vou pedir para o servo do Senhor, o evangelista William, se aproximar do altar por gentileza. E você vai pegar na mão da pessoa que está do teu lado. Vai pegar na mão da pessoa que está do teu lado. Pega na mão dela, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele. A unção dos valentes vai descer aqui nessa madrugada e vai pegar alguém aqui, vai pegar alguém aqui, vai pegar alguém aqui. Você pode sentir, você pode sentir, você pode sentir, você pode sentir. Você vai de branco descendo no meio da congregação. Você pode sentir a presença dele aqui no nosso meio. Você pode sentir nessa hora o cheiro do unguento que sai de dentro do vaso que está na mão deste varão. Você pode sentir o perfume desse unguento, o perfume dessa unção, o perfume desse azeite. Sinta, sinta. Inala agora, inala agora. A unção do valente vai ser derramada sobre a tua vida. A unção do valente vai ser derramada sobre a tua vida. A unção do valente vai ser derramada sobre a tua vida. Tem gente dentro do inferno. Tem gente sentindo o cheiro da unção. Tem gente sentindo o cheiro da unção. Já está sendo impactado. Já está sendo impactado. Vai, vaso, vai. O valente vai pegar o vaso. Ele vai esparramar azeite no meio da igreja. Ele vai esparramar azeite. Ele vai esparramar azeite. Vai cair na cabeça de crente aqui nessa madrugada. E vai passar. Ele vai jogar o azeite. Fica ligado aí, raça. Fica ligado aí. O azeite vai descer. Sinta. A unção da exaltina.
A unção do valente desceu. Receba a unção profeta. Receba a unção do nome do chão. Do teu louvor, da tua palavra, da tua louvora. Receba. Unção para a tua vida. Unção para o teu entrar. Unção para o teu sair. Unção para o teu falar. Unção para o teu profetizar. Receba a unção do valente. A unção do valente. Receba.